Meus amados e queridos irmãos, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Rei que vive e reina para sempre, que está conosco sempre de uma maneira maravilhosa, nessa noite, com certeza, é uma nova experiência para todos nós, onde o terceiro culto consecutivo não podemos estar ali na congregação momentaneamente, mas hoje iniciamos, pois assim, a transmissão ao vivo desse culto desta noite, que nós intitulamos de culto no lar, o culto doméstico, e nós cremos que o Senhor há de nos abençoar bastante para louvor e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Com certeza, o Senhor enviou uma boa chuva inesperada no finalzinho da tarde, início da noite, e tudo isso é bênção de Deus para todos nós, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Vamos estar fazendo uma oração para pedirmos ao Senhor que possa falar aos nossos corações, que possa nos abençoar de uma maneira extraordinária, como sempre Ele abençoa de uma maneira especial. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por esta noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar de uma maneira especial todos aqueles que hão de estar conectado a partir de agora, meu Deus e meu Pai. E certamente nós sabemos que esta ferramenta, Senhor, é muito importante. Ela pode ligar o mundo inteiro num só momento. Mas, Senhor, aonde esta mensagem for ouvida, aonde esse culto, Senhor, chegar através da tua palavra, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar vidas para louvor e glória do teu santo nome. Senhor, reconhecemos a tua soberania e afirmamos que o Senhor é bom, que em todo tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Nos dê ouvidos para ouvir e corações quebrantados para receber, entender, guardar e colocar em ação a tua palavra para louvor da tua glória e adoração do teu santo nome. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu peço que a todos seja abençoado com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, vamos passar para a meditação da palavra do nosso Deus, que está no livro do Êxodo, no capítulo de número 17, do versículo 8 até o versículo de número 16. Está escrito assim, na gloriosa e santa palavra do Altíssimo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera,
pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim, ficaram as mãos de Moisés firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva amada do nosso Senhor Jesus Cristo, comprada, redimida, lavada no bendito sangue do Cordeiro vertido no Calvário. Nada acontece por acaso. Nada certamente vem até nós, até uma nação, até um povo, ou até mesmo ao mundo, sem propósito. No texto desta noite, que eu passei logo pela manhã para os irmãos estar meditando, e nós sabemos que cada um de nós, em cada lar, está fazendo um culto doméstico, e nessa noite o culto agora já é certamente comunitário, onde a maioria de nós estamos conectados para a glória do nome de Jesus. Mas eu dizia, nada acontece por acaso. Na parte B do versículo de número 7 do mesmo capítulo, após o povo vir de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de grandes milagres, estilo abertura do Mar Vermelho, e o povo passar, cerca de 2 milhões de pessoas, passar no meio do mar, com pés enxutos, e o exército de Faraó e o próprio Faraó morrer nas águas do Mar Vermelho, nós vemos a parte B do versículo onde está escrito: está o Senhor no meio de nós ou não? A Escritura Sagrada nos deixa bem claro, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, na altura do capítulo número 4, versículo 26, 27, que diz: não deis lugar ao diabo. Amaleque aqui era adversário. Amaleque aqui, podemos assim dizer, que estava no lugar do inimigo do povo do Senhor, ou dos inimigos do povo do Senhor. Houve uma reclamação, houve uma murmuração do povo israelita contra o Senhor. E podemos assim dizer, aquela proteção que era tão preciosa, tão maravilhosa, tão esplêndida, tão sobrenatural, por algum momento ela afastou. E o inimigo apareceu com a fúria total contra Israel.
que não é nada mais, nada menos que os amalequitas. Amaleque veio contra Israel e certamente veio com a fúria total para destruir. Irmãos, irmãs, voltando mais uma vez, deixa eu ser enfático nisso aqui. Nada acontece por acaso, nada. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a Terra. Essa situação que começou na China, que é esse Covid-19, chamado de coronavírus, basicamente alcançou já 200 nações do globo terrestre. Em todos os continentes, basicamente, essa situação veio de uma forma terrível. Veio para quê? Com certeza, como Amaleque aqui, matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos que hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas ela é contra principado, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas nós devemos resistir firmes na fé. Moisés, diante daquela situação, Moisés mandou com que Josué separassem homens escolhidos para ir à peleja, porque senão o povo de Deus poderia sucumbir. E homens escolhidos, irmão, irmã, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, no Brasil e no universo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para esses dias atuais, para estarmos lutando espiritualmente contra essas armas tão terríveis, tão cruéis e tão perversas. Porque o apóstolo São Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, na altura do capítulo 10, versículo 3 e 4, ele diz que a nossa milícia não é carnal, mas as nossas armas é espiritual, para destruir sofismas e fortalezas. Irmãos, irmãs, nós somos escolhidos, a sua casa é escolhida, varão, varoa, jovens, adolescentes, juniores e até crianças. Fomos escolhidos para este momento que nós estamos vivendo. E o salmista dos Salmos 82, na parte A do versículo, ele deixa uma palavra fortíssima para o meu coração e para o seu coração, a qual ele diz que Deus está no meio da congregação, no meio dos valentes, no meio dos poderosos. Ou você foi chamado para ser um valente do Senhor. Você foi escolhido com propósito, você foi escolhido com objetivo, você foi escolhido para uma missão. Como Moisés mandou Josué escolher, separar homens no meio daquela nação para ir à guerra. E com certeza o versículo seguinte fala que Josué, obedecendo a Moisés, fez conforme Moisés tinha determinado. A obediência não é de graça, que o grande profeta Samuel, juiz e sacerdote ao mesmo tempo, declarou na primeiro livro de Samuel, autor do capítulo 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. E Josué obedeceu. Mas, irmãos, mandar ou falar é muito fácil. Mas Moisés não apenas ordenou, mas Moisés também foi à luta. Moisés foi à guerra, não com espada e não com lança, mas Moisés subiu para o cume do outeiro. Essa palavra outeiro significa montanha. Ele subiu para um ponto alto da montanha. Sozinho? Não, irmão. Sozinho nós não podemos fazer muita coisa, não. O homem sozinho, ele não é nada. Mas um homem com Deus, ele pode desbaratar um exército no poder do nome de Jesus. Subiu Moisés, Arão e Ur.
E no decorrer do episódio, da história, no descorrer do texto, nós podemos ver que tinha um propósito da subida de Arão, o sacerdote, que depois se tornou sacerdote, até então não era, mas Arão subiu, que era irmão de Moisés, Arão era primogênito da casa de Moisés, e Ur era genro. Então Ur subiu junto, era um dos líderes também de Israel, e subiu para o cume daquele monte. E de lá, Moisés levantava a sua mão com o cajado de Deus, com a vara de Deus, aquela mesma vara do chamado de Deus, ali de Êxodo, do capítulo 3, ao do versículo número 8 a seguir, aquela mesma vara que o Senhor mandou Moisés jogar no chão, se tornou em uma serpente, e ele mandou Moisés pegar pela cauda, e ela se tornou um cajado outra vez. É aquela vara mesmo. Moisés subiu com ela para o monte, mas Moisés erguia suas mãos. Mas não é brincadeira, meu irmão. Numa luta, numa guerra, principalmente espiritual, e no físico de Moisés, as suas mãos eram pesadas, segurando um cajado que talvez pesava superior a 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, ou meio quilo, não importa, dependendo da madeira, não era leve. As mãos pesavam e ele baixava as mãos, mas no espiritual ele percebia, ou até mesmo no visional, vendo a olho nu, ele via que quando a mão dele era baixada, o inimigo prevalecia. Irmãos, é tempo de eu e você levantarmos as nossas mãos. É tempo de eu e você interceder, orar, buscar a face do Senhor. E está um momento oportuno para eu e você buscar a face do Senhor. O nosso Deus, falando ao profeta Oséias, no capítulo de número 2, à altura do versículo de número 14, ele diz de uma maneira clara que ele mesmo leva ao deserto para falar aos corações. Que é mais deserto que nós temos visto hoje, nas ruas, nos comércios, nas indústrias, não é verdade? E até mesmo dentro dos lares, não é verdade? Porque se for levar à risca, os netos não podem visitar os avós e vice-versa, o pai não pode ficar abraçando os filhos e coisa dessa natureza. Então, como se diz, estamos juntos, mas ao mesmo que estamos juntos, estamos distante, porque a ciência, a medicina, manda a gente não ter tanto contato. Nessa tarde, eu estava vendo ali um cientista falando, aí parece que tinha alguém comentando que as mães queriam beijar os seus recém-nascidos, aí a palavra daquele cientista é para as mães beijar a nuca do bebezinho, para transmitir um carinho, porque não pode beijar a face por causa de gotículas, de saliva e coisa dessa natureza, a respiração, que o bebezinho está muito frágil, a sua saúde, coisa dessa natureza. É só para abrir um pouquinho para os irmãos. Ao ponto que nós chegamos. Mas, meus irmãos, em meio ao caos, Deus não perdeu o controle. Deus continua sentado num alto e num sublime trono. E ele, com certeza, está atento ao nosso clamor, atento à nossa súplica de uma maneira extraordinária. Você acha que quando Moisés levantava as mãos e ele percebia que Josué estava vencendo o exército do inimigo, e quando as mãos dele baixavam, ou seja, era o momento que precisava de dar uma parada, para tomar um fôlego, para recuperar suas forças, meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Deus vivo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não é de graça que o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 4, autor do versículo 9 a seguir, ele diz que é melhor ser 2 do que 1. E ali não era 1, ali era 3. Eu vou mais além. Estava com Moisés, o eterno Criador. Estava com Moisés, a presença do eterno Criador. A presença eterna estava ali com Moisés. Mas foi necessário de ajuda humana. Meus irmãos, minhas irmãs, no Novo Testamento, o Senhor Jesus declara que é onde tem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente no meio de nós. E aí Arão e Ur percebeu
Precisamos de ajudar o nosso líder, porque com certeza eles estavam vendo aquela guerra lá embaixo, de espada e de lança, e o povo do Senhor às vezes perdendo. Ô meu irmão, ô minha irmã, nada vem por acaso, mas se eu e você clamar, se eu e você suplicar, esse quadro que aparentemente pelos homens parece tão desesperador, o nosso Deus pode reverter num abrir e piscar de olhos, porque ele tem todo o poder. Ele não perdeu absolutamente o controle de nada. Tudo está no controle do nosso Deus. Quem sabe que permitiu tamanha situação vir às nações para que o homem perceba que não é nada, não passa de pó e cinza. Mas o Senhor é misericordioso, ele é piedoso. E aí Arão e Ur arrumam uma pedra, colocou Moisés sentado sobre ela. E um ficou à sua direita e outro à sua esquerda, e ajudou as mãos de Moisés a ficar erguida de uma maneira extraordinária. Fomos chamados para esse tempo. Fomos chamados para levantar as nossas mãos. Só levantar mãos, pastor? Não. Levantar as mãos, clamando, suplicando, orando, louvando, engrandecendo e glorificando o nome de Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, na sua carta, do capítulo número 4, à altura do versículo 18, 19, ele fala de uma maneira especial que Abraão lutou contra a esperança, ou creu contra a esperança. Quando ele olhava para o seu corpo, já mortificado pelos anos, 99 anos, 100 anos, ele dava glória a Deus e era fortalecido na fé. Que nós possamos estar levantando as nossas mãos e dar glórias ao nome do Senhor, porque nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque cremos assim, meus irmãos, que temos um guarda, um Deus que é um guarda fiel do povo dele. Ele é guarda também de todas as nações. Mas eu dizia, meus irmãos, eu dizia, minhas irmãs, que hoje até os países ricos estão sem saber o que fazer. Mas eu e você, como congregação dos poderosos, sabemos o que fazer. É orar, é repreender, é não aceitar palavras negativas, porque certamente nós sabemos, meu irmão, que Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo número 23, a parte A do versículo número 7, ele diz: como imagina na sua alma, assim é. Se você encher os seus ouvidos, seu coração de derrota, de fracasso, de má notícia, não! Nós somos pregadores de boa notícia, para a glória do nome do Senhor. E aí, meus irmãos, a mão de Moisés ficou erguida. E Moisés venceu de uma maneira especial. Ah, foi Moisés que venceu, pastor? Foi. Porque não foi apenas Josué que venceu. A luta foi ganha na oração, no clamor, na súplica, na unção, no poder do Deus Todo-Poderoso, no poder da oração. No poder da oração, aquela luta foi vencida. Irmãos, há momentos que alguém precisa lutar, mas há momentos, meu irmão, nós temos que lutar em oração. E eu e você podemos ganhar guerra sem lutar. Podemos ganhar guerra só na oração, no clamor e na súplica, e confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o varão de guerra, aquele que vence as nossas guerras. E aí, meus irmãos, isso durou até o pôr do sol. E Josué desfez Amaleque a fio de espada. Esse coronavírus pode ser desfeito. Ele não nos vai alcançar. Eu creio que na nação brasileira ele não fará tanta proeza do mal como ele está fazendo em outros lugares. Porque temos uma igreja e nós devemos orar e suplicar. Porque, meus irmãos, Moisés com mãos erguidas, com a ajuda de Arão e Ur, nós precisamos de ser ajuda, nós precisamos de ser Arão e Ur nos dias de hoje. Porque temos Moisés, são essas autoridades espirituais e até mesmo a autoridade governamental, a qual nós devemos estar sustentando, como Arão e Ur, sustentando as pessoas que querem o bem da nação.
em oração, em clamor e em súplica, pedindo ao Senhor que os adversários sejam envergonhados de uma maneira especial. E Amaleque foi envergonhado. Aí o Senhor, após Josué vencer, o Senhor mandou Moisés relatar num livro, escrever, que certamente ele haveria de riscar da face da terra a memória de Amaleque. O testemunho é muito importante, meus irmãos. Se o Senhor mandou relatar num livro, era para gerações futuras, para saber que o Senhor pelejava por Israel. O Senhor peleja por você. O Senhor peleja pela tua casa. O Senhor peleja pela tua família. O Senhor peleja pelo teu casamento. O Senhor peleja pela sua saúde. O Senhor peleja por você, meu irmão. Ele peleja por você, minha irmã. Nessa luta não temos que lutar sozinho, porque nós lutamos ela no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do eterno Criador, o eterno Salvador. Lutamos ela, é na pessoa do Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, que nos conduz em toda a verdade. E no momento que nós estamos enfraquecidos, temos, meu irmão, a intercessão da igreja, temos a intercessão de nós mesmos, temos a intercessão de Jesus e temos a intercessão do Espírito Santo. Ei, não estamos sozinhos, não. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Mas guarda mais uma vez, o Senhor está na congregação dos poderosos. Não seja fraco, não. Não seja desanimado, não. É momento de você declarar, como diz Joel, lá no capítulo número 3, diga ao fraco, eu sou forte. Nós somos fortes no nosso Deus. No nome do Senhor, nós faremos proezas, da glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? E aí, o testemunho é muito importante. Escreveu um livro para relatar aos ouvidos de Josué, para Josué guardar, porque ele foi escolhido depois como sucessor de Moisés. Era para as gerações futuras saber a obra que o Senhor tinha feito. Minha querida irmã, meu querido irmão, é para relatar um livro, ou na tábua de cá no seu coração, o que o Senhor está fazendo na terra nesses dias, fazendo por nós nesses dias, para contar para a geração futura. Ó, veio um vírus assim, 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 com a fúria de acabar com muitos da humanidade. Mas nós oramos, intercedemos e Deus veio em nosso favor de uma maneira extraordinária. Meus irmãos, minhas irmãs. E após Moisés certamente receber a instrução, não tinha outra alternativa para Moisés, é que eu e você precisamos de fazer. Moisés edificou um altar no nome do Senhor, certamente deu louvores e certamente queimou uma oferta de gratidão ao Senhor e declarou, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Meu irmão, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira significa soberania. Bandeira significa conquista. Bandeira significa propriedade. E certamente bandeira significa vitória. Lutas vencidas no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vencemos, você sabe por quê? Versículo número 16. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Acredita que haverá guerra do Senhor contra o inimigo, contra os adversários da igreja, de geração em geração, até a igreja ser arrebatada. Acredita no agir do Senhor e que o Senhor, com certeza, continuará a nos abençoar de uma maneira especial. Lição de número 1 para mim e para você. Nada acontece por acaso. Aplicação para mim e para você. Nada acontece por acaso. Se isso veio na nação brasileira, não é necessário falar para vocês o porquê. É só nós lembrarmos de um passado bem próximo. Nós sabemos muito bem quantas abominações, quantas tristezas, quantas coisas horrendas que aconteceu, e até o nome do Senhor sendo blasfemado, sendo injuriado. E aí, meus irmãos, veio essa situação. Não deis lugar ao diabo, mas ainda assim, o Senhor nos escolheu para esse tempo. Salmos
82, parte A do versículo. Deus está na congregação dos poderosos. Tem poderosos aí me ouvindo, meus irmãos? Com certeza que tem. Poderosos em Deus, poderosos no Senhor de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, mãos levantadas, clamor e súplica, um ajudando ao outro. A nossa congregação é para isso. Os servos do Senhor é para isso, um ajudando o outro. E nós vamos vencer mais uma vez todos os adversários para a glória do nome de Jesus. E vamos permanecer nesta vitória. E coloca na tua casa, coloca sobre você. O Senhor é minha bandeira. Somos propriedade do Senhor. O Senhor é soberano sobre nós. Bandeira significa conquista, propriedade, vitória e conquistas. Oh, meus irmãos, somos Josués nesses dias. Somos Moisés, Arão e Ur nesses dias, para vencer, vencer e vencer. Você sabe por quê? Porque o Senhor é que guerreia as nossas guerras. Vamos orar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial. Oramos, meu Pai, pedindo ao Senhor que essa palavra seja selada sobre a igreja do Senhor, sobre as nações, sobre a República Federativa do Brasil, sobre os brasileiros e as brasileiras, e as nações que vivem, meu Pai, neste país continental. Tão bonito, Senhor. Ô Pai, o Senhor vem abençoar o teu povo de uma maneira especial, curando, libertando, renovando, fortalecendo, santificando, curando, Senhor, cobrindo-os com teu precioso sangue, Senhor Jesus. Porque nesta noite nós aprendemos que a nossa milícia não é carnal, mas elas são espirituais, poderosas no Senhor para destruir sofisma, que é meias verdades e fortalezas. Ó Senhor, não deixa o teu povo ser enganado. Guarda o teu povo sempre, os fortalecendo na fé, os fortalecendo na graça, os fortalecendo e os guardando nas tuas misericórdias e na tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa, de uma maneira extraordinária, alcançar vidas, meu Pai, de uma maneira especial. Eu estou orando por cada lar, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, pedindo ao Senhor que o Senhor venha de uma maneira especial e poderosa, em Cristo, os abençoar, com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pai de amor, em nome de Jesus de Nazaré, nós cremos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, e que seja assim, Senhor, para com todo o teu povo. Não deixa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja sucumbir. Não deixa, meu Deus, a nação brasileira, o Brasil cair num caos social, Senhor. Que o Senhor venha de uma maneira especial, nos perdoar. Os nossos pais pecaram, nós também pecamos, Senhor. A nós pertence o erro de rosto, mas o Senhor a misericórdia e o perdão. Oh, meu Pai, através da oração, do arrependimento, do clamor e súplica, aplaca, meu Deus, a tua ira contra as nações. E que venha, meu Deus, um tempo de refrigério. Oh, meu Deus, tira o Brasil do caos social. Tira o Brasil do caos social, meu Pai. Guarda o emprego do teu povo. Aqueles, meu Pai, que trabalham por conta própria, não está tendo renda, ajuda-os de uma maneira especial. Em nome de Jesus de Nazaré, eu estou orando, Senhor. Eu estou abençoando as nações. Eu estou abençoando a nação brasileira. Eu estou abençoando, meu Deus e meu Pai, os três poderes. Meu Deus e meu Pai, constituído nesta nação, o poder legislativo, executivo e judiciário. Que venham falar, meu Deus, a mesma língua e que deixe a divisão, o partidarismo, meu Deus e meu Pai, a politicagem barata, mas que todos temem e tremem ao Senhor e que venha cuidar, meu Pai, do que é mais precioso nesta nação. Não é o ouro, não é a prata, não é o minério de ferro, meu Pai, nem o petróleo, mas é o ser humano, é o homem e a mulher.
e a sua prole, que foi comprada com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro, poupa, Senhor, vidas e abençoa a medicina, guardando os médicos, renovando as forças físicas dos enfermeiros, dos técnicos, Senhor, de uma maneira especial. E que o Senhor venha, meu Pai, ter de misericórdia, em nome de Jesus, que a tua igreja continuará, meu Deus, de mãos levantadas, crendo e buscando a tua face. E nós veremos, meu Pai, com certeza, vitórias, vitórias e vitórias, porque, meu Pai, a bandeira de Jeová Nissi está nessa nação. Porque, meu Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, é o Senhor dos brasileiros e das brasileiras, e da tua igreja, meu Pai, que busca a tua face em clamor e súplica, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, e te peço que a tua graça, que as tuas misericórdias esteja com o teu povo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja e que o Senhor Deus continue os livrar do mal e que tenhamos uma semana de bênçãos, de milagres e de vitória. E amanhã, certamente, retornaremos novamente, ensinando e pregando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, ficam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.